Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 03. O livro é o livro A Gênese. O primeiro capítulo é o capítulo Caráter da Revelação Espírita. Então, olha só para você ver, Caráter da Revelação Espírita. Então, na questão de número 1, no princípio, se você estiver nos acompanhando, você observa que Kardec, todas as questões contidas nesse parágrafo de número 1, o princípio, Kardec faz a seguinte interrogação. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? E várias outras questões ele coloca na interrogação, que no final ele ainda nos diz assim: tais as questões sobre que importa nos fixemos. Que isso quer dizer? Que de agora em diante, todas estas questões que ele deixou em interrogação, nós vamos nos inteirar-se delas. Nós vamos nos inteirarmos dela de agora em diante. Por isso que ele disse: tais as questões sobre que importa nos fixemos. Né? Então, primeiro, na pergunta de número 2, na questão de número 2, ele assim começa nos esclarecendo. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Olha só para você ver que interessante. Então, primeiro, é preciso definir o sentido da palavra revelação. E revelar do latim é revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sobre o véu. É figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida, em sua acepção vulgar genérica. Olha só para você ver. Em sua acepção vulgar, mais genérica. Essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Então, que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Quer dizer, que nos põe ao par do que não sabíamos, que nos põe ciente, nos deixa ciente, que nos deixa conscientes do que não sabíamos. A revelação. Deste ponto
ponto de vista, todas as ciências que nos faz conhecer os méritos da natureza são revelações, e pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. Então, por aqui já tem algo muito profundo. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. Então, é por demais profundo aqui já também. Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza divina, da natureza de Deus. Então, por exemplo, a botânica. A botânica é uma ciência, então, que por vezes nós temos que respeitá-la, porque é preciso entender que ela nos põe ao par, ela nos faz conhecer um dos atributos da divindade. Então, a geologia também é uma ciência. A medicina também é uma ciência. A astronomia também é uma ciência. Então você entendeu? Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza, como se fosse os mistérios da natureza, os mistérios da natureza de Deus, são revelações, porque nos revelam aquilo que desconhecíamos, nos revela aquilo que desconhecemos. Então, tudo aquilo que nos revela aquilo que desconhecemos são revelações, e pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. Então, não deixa de ser uma revelação incessante todas estas ciências, né, que nos revelam incessantemente algo que nós desconhecemos, como por exemplo, aqui Kardec continua nos esclarecendo. A astronomia revelou o mundo astral. Então, a astronomia é uma ciência que não conhecíamos, porque, na verdade, se não existisse a astronomia, obviamente, hoje, 2023, não teríamos conhecimento, né, das galáxias, do macrocosmo, por mais que ainda falta aquela ciência que nos mostre, que nos prove como se fosse a astronomia do macro, mas a astronomia do micro. Porque tudo que nós conhecemos em matéria de macro existe em matéria de micro.
todos os universos, todas as galáxias, todas as dimensões em matéria de infinito, que não tem princípio e que não tem fim. Pensemos, tudo que nós conhecemos em matéria de universos no macro existe no micro, mas que até hoje, até o ano de 2023, ainda não nos apareceu, ainda não nos foi apresentada essa ciência a qual nos revelará tudo isso que estamos dizendo com relação ao micro. Mas não é porque não existe essa ciência que nós não temos conhecimento dela. Porque uma boa parte dos espíritas, principalmente aqueles que têm acesso a alguns departamentos nas colônias espirituais, uma boa parte desses espíritas, eles têm conhecimento desse universos, dimensões no microcosmo. Não é só o macro que existe. Então a astronomia revelou o mundo astral. Nós temos que entender que existe existe a ciência que nos revela o mundo infinitesimal, mas esse mundo infinitesimal, essas dimensões infinitesimal, elas são limitadas. Mas um dia nos será revelado essas dimensões ilimitadas. Então, a astronomia revelou o mundo astral que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra, não só a formação da Terra. Porque no nível que nós nos encontramos, se utiliza do conhecimento da geologia aqui da Terra para estudo de todos os astros que nos apresenta a lente dos microscópios, aliás, dos telescópios, inclusive o Hubble e também um outro no Weber, né? Acho que é o James Weber. Então, a geologia revelou a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo. Mas isso é preciso dizer que, de acordo com o nível que nós nos encontramos, estas ciências, que após deixarmos essa condição que nós nos encontramos, é óbvio que outras ciências passaremos a conhecer,
Porque não existe nos universos, nas dimensões, por toda a eternidade, que não tem começo e nem fim, só astronomia, geologia, fisiologia. Isso é inadmissível. Achar que apenas estas ciências existem. Então, a fisiologia, as funções do organismo, etc. Então, nós sabemos que esses todos contribuíram: Copérnico, Galileu, Newton, Pierre Simon Laplace, Lavoisier, todos esses seres. Pierre Simon Laplace, ele viveu no ano de 1827. Nós sabemos que todos esses seres, de certa forma, eles foram reveladores. Por isso que, voltando na primeira questão de número 1, no princípio, quando Kardec, no início, ele nos deixa a seguinte interrogação: pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Por mais que nós sabemos, já dissemos isso em vídeo anterior, mas nós não podemos dizer se sim ou se não, sem antes estudar toda a matéria deixada por Hippolyte Léon-Denisard Rivail. Porque é muito complexo e é muito relativo. O processo é muito sutil e, ao mesmo tempo, também muito imperceptível. Porque, às vezes, aquilo que você, no princípio, acredita ser, nem bem chegou no final, você já tem uma noção completamente diferente. Aquilo que no princípio você acreditava ser, nem bem no final você fica sabendo que não tem nada a ver. Porque existem nuances dentro dos conceitos. Por isso que aqui também Allan Kardec, depois que ele cita o nome desses contribuintes para com toda a ciência que existe aqui na Terra, Lavoisier, depois ele cita se foram reveladores, quer dizer, Copérnico, Galileu, Newton, né? Pierre Simon Laplace, Lavoisier. Esses foram reveladores, porque eles trouxeram à tona aquilo que a humanidade desconhecia. Agora veja bem, eles revelaram aquilo que já existia. Seria o mesmo modo dizer para você assim:
peguemos uma bandeja e coloquemos nessa bandeja vários tipos de fruta e coloquemos-a no centro de uma mesa e a tapamos. Todo mundo que passa ali por perto olha, só vê aquele volume, mas ninguém tem a curiosidade de levantar aquele véu, levantar aquele pano, não é verdade? Por que que ninguém tem a curiosidade? Preguiça, falta de interesse, enfim, sistemas, enfim, 1 milhão de fatores leva a pessoa a não levantar aquele véu, enfim, aquele pano que cobre aquela bandeja com aquelas frutas. Ignorância, a época, falta de crença, sistema, como eu já disse, sistemas, né? Religiões. Olha só para você ver onde que a gente entra. E isso é muito profundo, porque sempre foi dessa forma aqui na Terra. Os sistemas sempre contribuíram para que o ensino não se propagasse. E todos aqueles que, de certa forma, ousaram ou ousassem, de certa forma, eram perseguidos. Muitos desistiam. Aqueles que não desistiam, eles eram presos, julgados, condenados pela sociedade, condenado pela justiça. Muitos eram mortos. Olha só para você ver. Mas persistiam uns, mesmo assim, mesmo sofrendo todas as represálias, persistiam uns. E esses que persistiam, não desanimando, estudando, renunciando, abdicando-se de tudo e de todos, naquela ânsia, naquela persistência, até que eles conseguiam, de certa forma, levantar aquela toalha, aquele véu sobre as frutas ali na bandeja sobre a mesa. E trazia ao conhecimento das pessoas uma bandeja com cachos de uva, maçã, pera, abacate, banana, abacaxi,
Você está conseguindo entender a história? Porque nós temos que usar essas histórias para ficar mais fácil a compreensão das pessoas. Então, esses persistentes sempre foram tidos como reveladores. Reveladores. Revela, retira o véu da letra. Descobre, retira aquele véu. Muitos pagaram com a própria vida física, mas deixando um legado, deixando um legado imenso para a evolução da humanidade. Quais entre esses que não sofreu? Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier e muitos outros. Quantos centenas e centenas de cientistas não deram a própria vida física? Reveladores. Então o cronômetro ele é contra nós, né? Nós temos que ir para o próximo vídeo já, mas nós vamos voltar no mesmo assunto.